da revista número 4, Batalha Espiritual. Hoje a lição número 8, Santificação dos Pensamentos. Vamos ler esse versículo, Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Filipenses 4:8. A santificação dos pensamentos. Deixa eu ver as próximas lições aqui, deixar uma olhadinha sobre o que outros os assuntos nós vamos ter aqui, adestrando a língua, álcool e vestimentas. Então, santificar os pensamentos foi um assunto, né, que eu escolhi. Vamos dizer que a gente fala do que santificar, o apóstolo Paulo fala do quê? De a gente santificar o espírito, a alma e o corpo. Então, o que seria a santificação do espírito? Isso já está até na próxima página aqui, já virando a página, o primeiro versículo que vem é 1 Tessalonicenses 5:23, onde diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Então, santificar em tudo, o espírito, a alma e o corpo. A Bíblia nos mostra isso, que nós somos compostos de espírito, alma e corpo. Claro que, a gente costuma dizer assim, o ser humano se divide em espírito, alma e corpo, A gente costuma usar isso, mas, a gente não tem como se dividir, não tem como pegar o espírito, colocar aqui, a alma ali e o corpo lá. Não tem, mas, a gente é composto por espírito, alma e corpo. Então, existe a santificação do espírito, a santificação da alma e a santificação do corpo. Então, o que seria a santificação do espírito? Quer dizer, adorar somente a Deus e não adorar outros ídolos, digamos assim, os outros deuses, ídolos. Santificação do espírito, se consagrar somente a Deus. O que seria a santificação do corpo? A gente vai ver nas próximas aulas, tem a ver com santificar o nosso comportamento, o que nós fazemos com as mãos, com os pés, com os olhos, com os membros do nosso corpo. E a santificação da alma tem a ver com o quê? Com os pensamentos e assim por diante. Semana que vem a gente vai ver aqui a questão da santificação da fala. Claro que a língua é um órgão. A língua é um órgão do corpo. Então tem a ver com a santificação do corpo. Assim como quando a gente, com a mão, pega alguma coisa, então foi o corpo que fez. Assim, quando a gente fala alguma coisa, foi a língua que executou. Claro que foi o cérebro que comandou. Então, não dá para dizer bem exatamente, não, o problema está na alma, o problema está no corpo. Claro que o problema não está no corpo. O corpo ele é apenas um mecanismo, e o que comanda é a mente, mas esses mecanismos precisam também ser santificados, quer dizer, porque é o nosso, como a gente fala assim, em alemão tem a palavra, fala Schnittstelle, que seria, vem da informática. Schnittstelle significa uma interface, O nosso corpo é a nossa interface de comunicação com o meio ambiente. Então, por isso precisamos também santificar o nosso corpo. Isso a gente vai ver, nós vamos ver semana que vem. Então, o que é a alma? Qual é a diferença entre alma e espírito? E por isso, precisamos entender. Não basta a gente falar, nós somos espírito, alma e corpo. Precisamos entender a diferença para a gente poder pensar, peraí, isso aqui se refere ao espírito, tal coisa, se refere ao espírito, tal coisa, se refere à alma. Então, num dicionário, eu peguei a palavra alma, que diz que é a totalidade dos acontecimentos espirituais no ser humano, de modo geral, um sinônimo de psique.
Então, para as pessoas sem Jesus, né, peguei num dicionário secular, para as pessoas sem Jesus, alma e psique. Ou como é que eu vou dizer assim? Sim, eles falam aqui a totalidade dos acontecimentos espirituais. Quer dizer, dos acontecimentos mentais. Para nós cristãos, a gente vê uma diferença entre acontecimentos espirituais e acontecimentos mentais. Eu vou escrever aqui mentais. Mentais. Né? Mente, porque tem a ver com a mente. Alma é a mente. Vamos dizer assim, quando a gente não cria em Jesus, então a gente basicamente tinha a alma e o corpo. Só a alma e o corpo. A gente tinha um espírito, mas o espírito estava, né, como eu uso aquele exemplo, como um balão furado. Ele está lá, mas ao mesmo tempo não está. Está sem função. Então a gente tinha, mas, né, então basicamente a alma e o corpo. Ou seja, uma pessoa sem Jesus, tudo o que é imaterial nela é da alma. Tudo que é imaterial, ou seja, os pensamentos, os sentimentos, os planos, a imaginação. Então tudo que, né, não é material, quer dizer, essas coisas imateriais da pessoa sem Jesus são da alma. Então isso vale para nós. Essas coisas, os pensamentos, os sentimentos, os raciocínios, e aí? Então isso é alma. O que é espírito? Já vou explicar o que é espírito. Mas primeiro vou falar mais um pouquinho sobre alma. Na Bíblia muitas vezes se utiliza a palavra coração como sinônimo de alma. O pecado e a maldade saem do mau coração. Mateus 15, 19 e 20. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Mateus 15, 19 e 20. Jesus falou isso, né? Do coração, ou seja, da alma, partem os maus pensamentos, enfim, as ideias de assassinato, as ideias, né, de trair e de sexualidade ilícita, furtos, falsos testemunhos, mentiras, né? Isso vem da onde? As ideias da mente, da alma. Então, as pessoas sem Jesus, elas têm um espírito morto. Eu citei aqui Mateus 8, 22, Efésios 2, 1, Efésios 2, 5 e 14, versículo 5 e versículo 14. Espírito morto. Jesus disse uma vez, né, deixai os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Eu uso bastante esse versículo para falar disso. Os que não creem em Jesus, eles têm um espírito, mas esse espírito está morto, está, né, como um balão furado. Eu uso esse exemplo para tentar, né, trazer mais perto o que seria o espírito das pessoas sem Jesus. Ele está lá, mas ele está sem função. E quando, né, a gente crê em Jesus, é como se Jesus fosse lá e colasse o furo do balão e enchesse ele de novo, né? Tanto que espírito em grego e em hebraico é ar. Então Deus nos dá o espírito dele, ou seja, o ar dele nos enche o nosso espírito, ou seja, enche o nosso balão e assim, né, fica uma coisa completa, vamos dizer. Então, o que é o espírito? O espírito de uma pessoa crente em Cristo. Também é difícil de explicar, mas eu às vezes digo assim, é que nem uma tomada de energia. Você tem um aparelho, o aparelho está lá, digamos um computador, ele tem lá seu sistema operacional instalado, seu software, ele tem lá as peças, o processador, está tudo ali. Mas se não estiver ligado na tomada, aquilo tudo não vai funcionar. E assim a gente tem o nosso software, que é a nossa alma, o nosso hardware, que é o nosso corpo, mas a gente precisa da energia para poder fazer as coisas que o nosso projetista, vamos dizer assim, né, no bom sentido, Deus, né, quer que a gente faça. Então, a gente pensa, o que é uma tomada? Uma tomada não é nada, é só ali pegar ali enfiar na parede, né?
É só isso, um pequeno gesto. Esse pequeno gesto ele vai mudar totalmente o funcionamento de um aparelho. Então, assim, é o nosso espírito. O nosso espírito, por isso eu falo que as pessoas sem Jesus, elas também têm um espírito. É como um computador desligado da tomada, mas ele tem a tomada. Ele tem como se ligar, mas ele só não está ligado. E assim, né, quando a gente crê em Jesus, o espírito que a gente tinha antes, agora ele fica cheio. Né, cheio do Espírito de Deus, do ar, né, quer dizer, do pneuma, né, cheio do Espírito de Deus. Então, por isso, essa questão de alma, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito é bem, bem importante para a gente entender a fé, entender a Bíblia, entender tudo. Para a gente diferenciar. Claro, diferenciar corpo de alma é fácil. Diferenciar corpo de espírito é fácil. Agora, o difícil é diferenciar espírito de alma. E tem muita gente fazendo besteiras por não saber diferenciar espírito de alma. Quer dizer, eu conheço, né, várias pessoas que estão ali dizendo Deus me disse tal coisa, Deus me revelou tal coisa, mas percebe que aquilo não foi uma revelação de Deus, mas foi assim uma emoção que a pessoa teve e ela confundiu a alma com o espírito. Então, né, aqui na Alemanha tem algumas igrejas que eu já visitei, que tem pessoas que têm aquele costume de ir lá, olha irmãos, eu tive um sentimento, eu tenho o sentimento de que, né, e aí falam algumas coisas querendo dizer que Deus é que deu para eles aquele sentimento. Eu sempre tomo muito cuidado com esse negócio de sentimento. E quando a gente tem uma revelação, então a gente tem que saber, não, Deus me mostrou tal coisa, e não fica aquela história, eu tenho um sentimento, porque sentimentos estão na alma, são da alma. Ou seja, são do nosso ser, são nossos, são coisas nossas. E o Espírito, Deus fala conosco no nosso espírito. No nosso espírito. E esse espírito, por sua vez, tem um contato com a alma. Ok? Tem um contato com a alma. Então, o que acontece? Aqui eu fiz um desenho de novo, representando aqui, do lado esquerdo, pessoa sem Jesus, do lado direito, crente nascido de novo. Então, como na pessoa sem Jesus, ele tem um espírito, mas não está funcionando, esse espírito ele não consegue fazer nada. Por isso diz, não pode influenciar. Então, a pessoa sem Jesus ela tem a alma, ou seja, a razão e os sentimentos, que fazem o que? Influenciam o corpo. Que é as coisas que essa pessoa pensa, as coisas que essa pessoa sente, fazem ela tomar atitudes, fazer gestos, fazer, né, enfim, as coisas que ela quer fazer através do corpo. E a pessoa crente, nascido de novo, ela tem o Espírito. O Espírito. E o Espírito deve influenciar a alma. Ou seja, a gente deve permitir que o Espírito Santo mude a nossa alma, mude o nosso modo de pensar, mude os nossos sentimentos. E aí nós vamos aprender ao quê? Aprender a controlar o nosso corpo. O nosso espírito influencia a nossa alma e a partir da nossa alma nós vamos tomar posse do nosso corpo, ou seja, dominar o nosso corpo, não permitir que o nosso corpo nos domine, ou seja, os instintos, por assim dizer, que a Bíblia chama de concupiscências, né? Os desejos da carne, os desejos do corpo, que eles nos dominem. Que as pessoas, né, muitas vezes confundem com sentimentos, os desejos da carne, desejos do corpo, as necessidades biológicas que ultrapassam os limites, como algumas aulas atrás eu falei sobre isso, né? Ultrapassando os limites, ou de forma errada, né? Usada em momentos errados. Então, o crente nascido de novo, o espírito dele influencia a alma, quer dizer, quando a gente, né, participa desse processo, a gente tem que buscar, tem que pedir, tem que se abrir a isso, a que o Espírito Santo lave a nossa alma, quer dizer, preencha a nossa alma, toque a nossa alma,
E aí a nossa alma vai também dominar o nosso corpo. Então, por isso esses dois desenhos aí. Agora vem a questão dos sentimentos. O que acontece com os sentimentos? Os sentimentos, né, a gente não pode evitar, a gente não pode cortar, a gente não pode deletar os sentimentos, mas a gente vai alterando os sentimentos. Alterando. Como assim alterando? Eu vejo, no meu modo de pensar, sentimentos são consequências de muitas coisas. Consequências de experiências que a gente teve, consequências de ideias que a gente teve, consequências de conversas que a gente teve. Então, consequências de ações que a gente fez, coisas que a gente fez. Então, os sentimentos, eles são uma consequência. E, às vezes, essa consequência, ela é um círculo. Ou seja, ela leva a gente a acabar fazendo as mesmas coisas de novo. Ou seja, ela acaba dominando a gente. Às vezes a gente tem uma experiência negativa e essa experiência negativa gera um sentimento negativo e esse sentimento negativo leva as pessoas a fazerem certas coisas e acabam fazendo aquilo que elas não querem fazer. Porque é um círculo vicioso. Porque são consequências. Então, se a gente entender que os sentimentos eles são uma consequência e que a gente tem que ver se essas consequências são boas. Se elas não forem boas, a gente tem que cortar, tem que dominar, tem que evitar. E como é que a gente pode mudar essas consequências? A gente vai semeando, né? Do modo certo. Na outra página tem uma frase bem legalzinha que eu encontrei em algum lugar na internet, não sei aonde, por isso também não citei aqui o autor, que diz: quem semeia um pensamento, colhe uma ação. Quem semeia uma ação, colhe um hábito. Quem semeia um hábito, colhe um caráter. Quem semeia um caráter, colhe um destino. Quer dizer, tudo começa com um pensamento. Se a gente tem um pensamento bom, esse pensamento bom vai se transformar numa ação boa. Se essa ação for boa, ela se repetindo, ela vai se tornar um hábito. Esse hábito, se repetindo, vai se tornar, né, parte de nós. E aí isso vai acabar influenciando toda a nossa vida, tudo que nós somos. Então, por isso, tudo começa nos pensamentos. Então, a gente mudando os pensamentos, como naquele versículo que a gente leu bem no início, Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, que é puro, que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, pensar nas coisas bonitas, boas, santas, vai gerar o quê? Vai gerar, depois de passado tempos, que também os nossos sentimentos vão ser bons. Por isso, talvez o que faltou eu falar na semana passada, quando eu falei de santificação ativa, quando eu falei de santificação, agora que está me caindo essa ficha, já que eu estou falando disso aqui, que uma das coisas que eu tenho notado que não são benéficas é a santificação que vem de fora para dentro. Ou seja, tentar modificar o comportamento da pessoa de fora para dentro. Ou seja, tentar maquiar, né, o comportamento das pessoas. Sem maquiagem, vamos dizer assim. Maquiar quer dizer, ou seja, colocar uma máscara. E isso era o que os fariseus faziam, hipócritas. Por isso Jesus sempre falava, fariseus hipócritas, fariseus hipócritas, fariseus hipócritas. Por quê? Porque eles tinham uma máscara, ou seja, o comportamento visível, o que eles mostravam para as pessoas, eles mostravam para as pessoas lá indo para o templo, orando e dando ofertas, e faziam questão de mostrar isso, quantas ofertas eles faziam, e quanto eles oravam, e quantas vezes eles jejuavam, faziam questão que as pessoas percebessem que eles jejuavam 2 vezes por semana, que faziam questão que as pessoas percebessem. Então era uma coisa assim para fora, para mostrar. Mas Jesus fala, hipócritas, hipócritas, por quê? Porque aquilo era apenas por fora. Por fora, aquilo não estava dentro. Eles não faziam aquilo
por amor a Deus, por serem transformados no coração deles, como uma consequência de um coração transformado, mas sim como uma obediência a mandamentos, a regras. E isso é muito ruim. Por quê? Porque a gente que trabalha com aconselhamento, a gente acaba tomando conhecimento da vida verdadeira que as pessoas levam. E aí a gente fica sabendo, né, de pessoas que, vamos dizer assim, lá na igreja estão bonitinhas, estão lá sentadas, marido e mulher e filhos, sentadinhos, bonitinhos, vestidinhos e se abraçando e coisa e tal. E quando chega em casa, né, é totalmente o contrário, é brigas, é palavras de maldição e muitas outras coisas que não dá nem porque o cristão não pode nem tomar na boca, né? Acontecem nas casas, nas famílias. Por quê? Né? Porque é uma coisa colocada de fora. Ah, se você quer ser um bom cristão, então você tem que ser assim. Você vai na igreja, bonitinho, e lá, né, todo mundo vai olhar, oh, que maravilha, né? Olha o marido, a esposa, os filhos, tudo bonito, tudo, né, unido, tudo cheio de amor e tal. Quando sai da igreja, quando entra no carro, já começa a brigar, já começa a xingar, já começa, né, a amaldiçoar e coisas desse tipo, né? Coisas muito piores, né, ainda acontecem. Então, por isso que eu decidi, em algum momento da minha vida, decidi parar de tentar mudar o comportamento das pessoas por fora. Dizer, você tem que mudar esse teu comportamento, você tem que mudar aquele comportamento. Por quê? Porque as pessoas mudam o comportamento, mas não mudam o que leva elas a fazer aquele comportamento. Ou seja, elas por fora elas são uma coisa, por dentro elas são outra. E isso que é hipocrisia. A hipocrisia é exatamente isso. Você ser algo por fora que você não é por dentro. Né? Isso é hipocrisia. Então, quando a gente tenta incentivar as pessoas a se modificarem por fora, a colocarem uma máscara, colocarem uma maquiagem, vamos dizer assim, ou seja, colocarem ali algo neles assim, se comportarem de um certo modo para mostrar para os outros que eles são cristãos, com isso a gente está fabricando hipócritas. O que as pessoas estão precisando? Elas estão precisando da transformação de dentro para fora. Ou seja, estão precisando mudar os pensamentos delas, mudar a configuração delas, quer dizer, mudar o modo de ver as coisas. Amar a santidade, amar o que é bonito, amar o que é bom, amar o amor, amar, né, o respeito, ter respeito verdadeiro pela esposa, pelos filhos e assim, ser de verdade aquilo que a gente mostra que a gente é, de dentro para fora. Isso vem do quê? Né? De a gente amar a Deus, amar a palavra dele, procurar ser mais parecido com ele. Então, uma vez que a gente entendeu isso, que a santificação ela tem que vir de dentro, ou seja, tem que começar nos pensamentos. É claro que seria também absurdo alguém dizer assim, não, meus pensamentos são santos, nossa, eu só penso coisas lindas, maravilhosas, né? E aí aquela pessoa vai lá e se comporta como, né, bem mundano, bem, né, assim, todo, né, assim como, né, uma pessoa de baixo calão e de baixo nível e assim por diante, né, aí também não bate, né? Não, eu sou santo no meu coração, no meu espírito eu sou um santo, né? Talvez, né, digamos lá digamos apenas hipoteticamente, né, se uma mulher diz, não, eu sou prostituta profissional, mas no meu espírito eu sou santo, né? Porque eu adoro a Deus, eu louvo a Deus, eu vou na igreja e para mim ser prostituta é apenas um ganha-pão, mas isso não influencia a minha vida espiritual, né? Vamos dizer assim, eu estou exagerando, criando um exagero, uma piada para mostrar que não dá, né? Quer dizer, não dá para separar as coisas, dizer, o meu corpo, né, é apenas um monte de carne aí que, né, a minha mente, né,
é separado do meu corpo e uma coisa não influencia a outra, né? Não, pelo contrário, uma coisa influencia a outra, sim. Então, desde que a gente, né, nasceu, a gente é bombardeado com as coisas contrárias em nosso pensamento. Pelos meios de comunicação, pelos livros, pelas conversas, a gente é bombardeado com coisas, né, do inimigo. Jornais, revistas, na escola, que influenciam o nosso modo errado de pensar. Então, santificar os pensamentos tem a ver com o que? A gente limpar a nossa cabeça desses pensamentos que, né, que vêm do outro lado. 2 Coríntios 10, 5. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Então fala do quê, né? Levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Quer dizer, pensamento, todos os nossos pensamentos têm que ser escravos de Cristo, se submeter a Cristo. Deus quer nos tirar de um modo de pensar mundano, materialista e sensual e nos levar a uma inclinação espiritual e celestial. Um modo de pensar mundano. Acho que nós já conversamos sobre isso, sobre a questão do mundanismo, claro, né? A lição aqui, número 5, se não me engano, falava sobre isso, o nosso inimigo número 2, eu acho que era, né? Diabo, o mundo e a carne. Isso, o mundanismo. O inimigo número 2. O modo de pensar mundano, materialista, sensual. Está tudo totalmente relacionado, né? As coisas, as emoções, as concupiscências da carne, o desejo dos olhos e tal. Né? Um modo de pensar mundano. As pessoas do mundo valorizam essas coisas. Valorizam o que se vê, o que se pode segurar nas mãos, o que se pode ter, o que se pode possuir, os prazeres e essas coisas, eles dão valor. São coisas relacionadas à matéria. E nós devemos dar valor às coisas corretas, boas, espirituais. O alvo da luta espiritual é que também nossos pensamentos obedeçam a Cristo. Até uma vez o apóstolo Paulo fala sobre isso, né, que a batalha, a verdadeira batalha espiritual acontece na nossa mente. Quer dizer, ela acontece na oração. A oração é a batalha espiritual, é a própria batalha espiritual em si, mas ela acontece, claro, na nossa mente. Claro, a gente se ajoelha, né, com os joelhos no chão, então o nosso corpo está se ajoelhando também, mas ali na nossa mente é que a oração é formulada. Então, pensar coisas certas é ter vitória, é uma parte da vitória. Deixar o inimigo colocar os pensamentos, né, mundanos na nossa mente é derrota. E a gente pensar em coisas santas, em coisas boas, em coisas celestiais, em coisas bíblicas, em coisas honestas, justas, isso, né, o interessante é que esse versículo, ele até fica um pouco esquisito, né? Porque diz assim, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, né? Vem logo na minha cabeça uma série de coisas também mundanas, que são verdadeiros, honestos, justos e puros. Quer dizer, existe uma série de coisas no mundo que são de boa fama, que são amáveis, que são justos. Quer dizer, o cristão não precisa ficar sempre o tempo inteiro só pensando na Bíblia, só orando, só louvando a Deus. Existe muita coisa fora da Bíblia que o cristão também deve pensar. Na justiça, no amor ao próximo, em levar, né, na vida, no trabalho. São coisas também mundanas, vamos dizer assim. Tem a ver com o mundo. São coisas necessárias. A gente precisa trabalhar para se manter. Precisa ter roupa, precisa, né, ter coisas mundanas. Mas pensar então nessas coisas boas. No lado bom.
Se pensar no trabalho, pensar, como diz aqui, tudo que é honesto, quer dizer, pensar no trabalho honesto e não no trabalho desonesto, né? Em roubar ou coisa assim. E por aí afora. Então tá, vamos fazer uma pequena pausa aqui para resumir o que eu falei. Não só para resumir, mas também para a gente respirar um pouco. Respirar. Vamos dar uma repassada aqui nos assuntos. Santificação da alma, eu falei sobre, né, a divisão corpo, alma e espírito, que é totalmente importante de a gente entender a diferença entre corpo, alma e espírito. Ok, corpo é fácil, alma e espírito. Espírito, né, eu dei o exemplo da tomada, que é um gesto mínimo, colocar ali uma tomada na tomada, plug na tomada, mas muda totalmente o funcionamento do aparelho. Assim, o nosso espírito, quando está ligado a Deus, ele muda totalmente o nosso modo de a gente funcionar, vamos dizer assim. Ou como um balão que está vazio, estourou, então está sem função, está ali, não faz nada. E quando ele é consertado, é cheio de ar, então ele de novo faz sua função. Então assim, nós temos o Espírito. Quando estamos cheios do Espírito Santo, esse Espírito, ele toca na nossa alma. Ele toca na nossa alma e nós devemos deixar esse toque influenciar a nossa alma. Ou seja, mostrar para nós as coisas boas e santas, a vontade de Deus e assim. A gente deixar, se abrir para isso. Para que a gente possa dominar o nosso corpo. Muitos cristãos não sabem isso, não conhecem essas regras, não conhecem essas questões e acabam deixando o corpo influenciar a alma e a alma acaba influenciando o espírito, ou seja, sufocando o espírito e acaba, né, claro, se o espírito é sufocado, né, ele vai acabar virando balão murcho de novo, né, acabar voltando o que era no início. Então, por isso não devemos deixar o corpo dominar a alma e a alma sufocar o espírito, mas fazer o contrário, deixar o espírito influenciar a alma e a alma dominar o corpo. Por isso que Paulo fala, né, que eu domino o meu corpo, reduzo a escravidão. Né? O corpo tem que ser o escravo da alma. Tinha ali aquela frase muito bonita que é para ajudar a gente a fixar mesmo a importância de santificar os pensamentos, ter pensamentos bíblicos ou na vontade de Deus ou corretos. Quem semeia um pensamento colhe uma ação, quem semeia uma ação colhe um hábito, quem semeia um hábito colhe um caráter, quem semeia um caráter colhe um destino. E nós vamos colher uma vida, a nossa vida, dar sentido à nossa vida como um todo. Se nós começarmos a pensar corretamente, pensar coisas boas, pensar conforme a Bíblia, pensar coisas bonitas. Então isso vai mudar a nossa vida todinha a partir de agora até o dia que a gente morrer, até quando Jesus voltar. Deixa eu dar uma olhadinha nas câmeras, porque provavelmente a câmera já se desligou. Já passou a meia hora. E agora eu vou dar de novo o comando para filmar. Mais meia hora. Depois eu vejo se ficou bom ou não. Geralmente ela faz um barulhinho, mas o barulhinho é pequenininho, é só o barulho da lente fechando. Então, assim, como eu estava falando, eu não conseguia escutar. Então tá, vamos passar para a segunda parte. Então, nessa segunda parte, vamos começar com o título Utilizar a Razão. 1 Coríntios 10, 15. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. 1 Coríntios 10, 15. É uma mensagem bem importante. Utilizar a razão. Por quê? Porque eu conheci já muitos cristãos que eles acham que o cristão ele escolheu a alternativa de desligar o cérebro. Ele diz assim, os cientistas que não creem em Deus, eles pensam, eles estudam, e quem é cristão, ele tem que viver na ignorância, ele tem que só acreditar
em milagres o tempo inteiro, e não acreditar em nada que a ciência diz e nunca raciocinar. Quer dizer, tem pessoas que pensam, é uma alternativa. Ou você quer ser uma pessoa inteligente, um cientista, ou você é um cristão e você tem que ser um ignorante. Até uma vez escutei uma frase assim que me chocou bastante, de alguém que lá estava pregando numa igreja e disse assim, eu dou graças a Deus que eu sou um ignorante e que eu só fui na escola há 4 anos, alguma coisa assim, e que eu não sei nada, né? E então aquilo me chocou bem bastante. Então isso revela o modo de pensar de muitas pessoas. Por isso a necessidade de eu falar que da importância de pensar. Porque quando a gente começa a discutir, conversar sobre a Bíblia com certos cristãos, eles logo falam assim, Deus fala para não julgar, você está me julgando. Quando eu começo a questionar o posicionamento de algumas pessoas, eles falam, a Bíblia fala para não julgar. Ou seja, com isso eles querem dizer, vamos desligar o nosso cérebro. Cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu modo de ver, e pronto, acabou. Eu acredito assim, porque eu resolvi acreditar assim, independente se isso que eu acredito tem base bíblica ou não. E se você quer questionar isso, então está errado, porque a Bíblia diz para não julgar. Então, por isso que uma vez, em alguma lição, eu falei sobre essa questão de julgar e não julgar. O que Jesus quis dizer com não julgar? Eu acho, ou é semana que vem, talvez, que eu vou falar sobre essa questão de julgar. Isso, semana que vem, né? Vai falar sobre isso também. Julgar e não julgar. Quer dizer, que Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados, ele está falando de outra coisa. Está falando de não condenar as pessoas. E não condenar as pessoas de um modo pessoal. Mas aqui Paulo diz, falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Ou seja, ele está convidando a nós usarmos o bom senso. Jesus nunca disse para nós desligarmos o bom senso. E o cristão, ele deve ser uma pessoa que pensa muito. E pensa muito. Como que nós podemos conciliar o pensamento? Como é que um cristão pode ser um cientista e ao mesmo tempo ser cristão? Eu digo, basta a gente separar as áreas. Porque o erro que os cientistas não cristãos estão fazendo é de misturar, ou seja, misturar a área espiritual com a área material. Por exemplo, a criação. Os cientistas não cristãos, muitos defendem o evolucionismo. Já estudamos na revista número 1, sobre a evolução. Teoria da evolução. Então, eles defendem essa teoria da evolução. Por quê? Eles fazem isso porque não conhecem a Deus. Mas, como é que o cristão vai lidar com essa situação? Ele vai entender. Não, a criação ela se relaciona ao espírito. Ou seja, Deus criou as coisas materiais a partir das coisas espirituais. As coisas materiais são uma consequência das coisas espirituais. É como dizer assim, a fábrica da matéria foi o espírito. E por isso a gente não pode pensar acerca disso, como que as coisas foram criadas, porque a gente não consegue ver o mundo espiritual, a gente não consegue estudar o mundo espiritual, a gente não consegue analisar o mundo espiritual, a gente apenas consegue receber algumas poucas informações do mundo espiritual que a Bíblia nos dá, que a gente precisa para saber sobre o mundo espiritual. As poucas coisas que a gente sabe, mas que a gente apenas fica sabendo, a Bíblia nos informa das coisas espirituais, de algumas delas, e aí a gente tem que crer. Então, as coisas espirituais, elas são informadas para nós, a gente tem que crer. Então, a Bíblia informa que das coisas espirituais ou das imateriais, Deus criou as coisas materiais. Então, a gente sabe, a origem da matéria é no espírito.
Então, isso é algo que o ser humano não consegue entender. Tentar entender isso é um erro. É um erro. Tentar entender o que não tem como entender. É um erro. Agora, existe muita coisa que a gente tem como entender. Né? A física, a química, a matemática, a biologia, a história, a geografia. Né? Quando eu falo de biologia, não estou falando da teoria de evolução, estou falando assim, né, das células e dos animais e dos órgãos e né, tudo isso. Quer dizer, a maior parte das ciências está relacionadas a coisas que nós podemos entender. Tem como a gente entender. A astronomia e, enfim, as ciências. Tem como a gente entender essas coisas, estudar. Então, não tem problema nenhum em a gente estudar. Devemos estudar. A pessoa, por exemplo, que influenciou o cristianismo, que dá para quase dizer assim, que mais influenciou o cristianismo, foi o apóstolo Paulo. E ele foi uma pessoa muito estudada. E tinha, antes de se converter, ele tinha estudado muito aos pés de Gamaliel. Então ele tinha, né, como se a gente fosse dizer hoje, ele tinha lá um conhecimento universitário, pós-graduação, quer dizer, claro, né, estou falando em minhas palavras, né, como que seria, enfim, os doutores da lei daquela época, né, então naquela época as faculdades, as escolas eram diferentes do que hoje, mas o que não muda o fato de que eles estudavam muito, muitas horas por dia durante anos. Tinham muito conhecimento. Então Paulo era um desses que tinha lá muito conhecimento, sabia ler, escrever, ele próprio era dono de livros. Então, ele era um intelectual e influenciou muito o cristianismo, influenciou nos ajudou muito pelo fato de ter escrito muitas cartas, pensado muitas coisas a nível mais profundo, a nível mais complicado, vamos dizer assim, que até o apóstolo Pedro até falou, olha, né, o apóstolo Paulo escreve umas coisas lá que são meio difíceis até de entender, né? Então, o cristão deve utilizar o cérebro. Deve, né? Só como eu te falei, saber diferenciar onde que cabe utilizar o cérebro e aonde não cabe. Como, por exemplo, né, digamos que a minha professora de matemática dá lá uma tarefa. Né, calcule esta função, o resultado. Né, fx igual a x ao cubo mais 5x menos 3, digamos assim. Calcule quanto é x. Né? Então, eu não vou pensar, eu vou orar para Deus me revelar quanto que é o resultado dessa função. Ok, claro que às vezes eu faço isso, né? Jesus me ajuda, né? Porque está difícil, está complicado aqui, né? Mas o ponto que eu quero dizer é que esse é um tipo de coisa onde que nós temos que colocar o nosso cérebro. Não é pecado dizer, eu vou fazer esse cálculo aqui a partir da minha inteligência, do meu cérebro. Para isso eu não preciso de oração, vamos dizer assim. Claro, eu preciso também de Deus, mas não preciso de oração. Não é Deus que vai me revelar o resultado dessa conta, mas eu vou calcular, Ele vai me ajudar, vai me dar força, vai me dar mais sabedoria, né? Ou como um engenheiro que projeta uma casa, que desenha uma casa, e o mestre de obras, ele coloca lá os tijolos, o cimento e tal. Então, é claro que orar ajuda a ter, né, mais inteligência para fazer aquilo do modo mais correto, mais o que ele vai fazer, quantidade de cimento que ele vai colocar, quantidade de ferro, quantidade de tijolos e tal, e onde, tal. Isso depende, está lá no papel, está desenhado. Ele não vai pedir a Deus, Senhor, me mostra aonde que é para colocar o tijolo, me mostra quanto ferro que é para colocar. Então, está errado. É misturar as coisas, misturar. Nós temos que separar o que é em qual âmbito, o que é em outro âmbito. Quer dizer, quando a pessoa resolve construir a casa, ele pode dizer, Senhor, me mostra que tipo de casa seria melhor para mim e vai me fazer mais bem, vai me beneficiar. Ok, então é um momento de orar. Mas depois que Deus mostrou para ele, que ele orou e concluiu que a melhor casa dele é assim, que vai ser de 1 andar, de 2 andares, ou da cor tal, tamanho tal, etc. Quer dizer,
Aí ele vai no engenheiro, o engenheiro faz os cálculos, o desenho, e o mestre de obra vai realizar, né? E a gente vai orar para que o mestre de obras não tenha acidentes, não se machuque e assim por diante, mas ele vai ter que fazer o que está lá no papel. Então, separando as coisas, a gente pode usar o nosso cérebro ao máximo sem desligar a nossa fé. Nós podemos usar a nossa fé ao máximo e usar o nosso cérebro ao máximo ao mesmo tempo. Uma coisa não atrapalha a outra, não exclui a outra. Tá, o próximo ponto, próximo título, bem importante nessa área de santificação dos pensamentos, é a competência medial. Eu não sei se essa frase existe aí no Brasil. É uma tradução literal do alemão, né? Competência medial, ou seja, a capacidade de dominar os meios de comunicação. Né? Então, dominar, ter competência, ou seja, a gente tem o celular e saber usar do modo benéfico. Ter uma televisão, como diz aqui, né? Televisão. A televisão traz violência e obscenidades para dentro da casa das pessoas, diante de toda a família, e ensina ideologias e modelos de vida que contradizem a Bíblia, como a teoria da evolução, consumismo, relativização dos valores familiares e etc. Então a televisão tem, né, vamos dizer assim, em primeiro lugar, a televisão é neutra, o objeto televisão, plástico, vidro, metal, um objeto. Mas se a gente for olhar a quantidade de benefícios que esse objeto traz e a quantidade de malefícios que esse objeto traz, né, como eu te falei antes, eu evito ao máximo, eu procuro com toda a força não colocar regras para as pessoas. Dizer, você tem que jogar a tua televisão fora. Isso seria colocar uma regra para as pessoas. Algumas pessoas fariam isso, outras iam dizer, o Rolf mandou jogar a televisão fora, o que eu vou fazer? Eu vou esconder ela dentro do armário e assistir quando o Rolf não está vendo. Que seria hipocrisia, né? E o outro, ele joga a televisão fora e diz, mas olha, eu gostava tanto de assistir televisão, mas que o Rolf mandou, por isso eu não vou assistir. Né? O que também não é certo, entende? O que eu quero é que as pessoas se conscientizem do mal que ela faz. Que as pessoas parem, né, de assistir televisão por entender que ela faz mal, que isso faz mal, que isso é uma ofensa, que muitas coisas que estão ali dentro são blasfêmias. E aquilo está prejudicando nossa vida de fé, prejudicando a nossa família, nossos relacionamentos, nossos pensamentos. Isso que é o assunto de hoje, né? Santificação dos pensamentos. Está escutando lá? Tá. Então, nós não temos televisão, não porque alguém disse, você tem que jogar a televisão fora ou coisa assim, não é por isso. Que nós fizemos uma experiência há 17 anos atrás, quando nós chegamos na Alemanha, 17 anos atrás, sim, a gente ganhou uma televisão. E aí, por quê? A gente pensamos assim, a gente não conhece os programas de televisão da Alemanha, a gente só conhecia os programas de televisão do Brasil, a gente não conhece. Então seria, né, a gente talvez iria falar mal da televisão, pessoal, a televisão não presta, não sei o que lá. E as pessoas dizem, não, mas a televisão aqui na Alemanha só traz coisas maravilhosas, só traz coisas boas e tal. Então, para poder falar alguma coisa, a gente teve que fazer a experiência. Então, aceitamos aquele presente. Era uma televisão de tubo, né? Ainda 17 anos atrás, televisão de tubo. Aí colocamos lá em cima de um aquecedor e colocamos lá. Aí falamos, mas nós só vamos assistir 1 hora por dia. Aí então 1 hora por dia. Né? Aí a 1 hora era digamos assim, do Isaías. O que você quer ver? Eu quero ver desenho. Então assistia desenho. Aí quando eu terminava o desenho dele, aí chegava o Jeremias.
Ah, mas eu também, mas eu não quero assistir desenho, não me interessa, eu quero ver futebol. Ah, então tá, então vai assistir 1 hora futebol. Aí depois vinha lá o Samuel. Ah, mas eu não me interesso nem por desenho, nem por futebol, eu quero ver um filme. Aí ele assistia um filme, né? Aí vinha a Beth. Não, mas eu não quero saber de futebol, nem de desenho, nem de filme, eu quero receitas de cozinhar, coisa de culinária, ok. Né? E então, ou seja, o que era 1 hora virou 5, né? 1 hora virou 5. Até que cada um assistiu a sua 1 hora, vamos dizer assim, né? E então, aí a gente começou a ver que o negócio não estava bom, que não estava beneficiando a nossa família. E aí a gente começou a orar, Senhor, né? Como é que a gente pode fazer, né? Porque a gente falar para as crianças, nós vamos jogar essa televisão fora, eles iam ficar muito chateados e tal. E como é que vamos fazer? Aí ficamos orando. Aí passou poucos dias depois que a gente começou a orar, aí o Jeremias tropeçou no fio da televisão e ela caiu no chão e quebrou o tubo. É, e daí falamos, oh, a televisão quebrou, que pena. É, né? Então, depois que a gente viu, né, todos os tipos de programas que passam, né, na televisão, hoje a gente pode falar, a gente viu o que passa, né? Então, a gente hoje não tem televisão, né? Até acho que já contei esse acontecimento engraçado que uma vez aconteceu aqui na nossa cidade, que o vendedor de Sky tocou a campainha, né? E quando abri a porta, ele se apresentou, eu sou o vendedor de Sky, o senhor sabe do que se trata? Daí eu falei, assim, eu sei do que se trata, mas nós não temos televisão. E aí a pergunta dele foi, e qual é o seu programa favorito, né? Eu tinha acabado de falar, nós não temos televisão, e ele, qual é o seu programa favorito, né? Aí eu falei para ele, eu acabei de falar que nós não temos televisão. Aí ele, e o que você faz com o tempo que sobra, né? As 8 horas que sobram, né? Aí fui falar para ele, olha, tem muitas coisas boas que a gente faz com o tempo, né? Ouvir música, ou fazer música, jogar jogos de mesa com a família, cantar, passear, andar de bicicleta, enfim, tem muita coisa bem legal que a gente pode fazer, muito melhor para se fazer do que assistir televisão. E daí ele disse, então tá bom, então aqui não vou fazer negócio, então tá, vou partir para a próxima, para o próximo cliente, para o próximo apartamento, né? Então, é, é, eu sei que 97% das pessoas têm televisão, então nós somos parte daqueles 3% que não tem aqui na Alemanha. Então, é muito raro. Mas por quê? Porque isso tem a ver com a competência medial. Então eu conheço algumas pessoas que têm televisão. Alemães, irmãos na fé, que têm televisão. E eu, vamos dizer assim, devo admitir que a maioria dos alemães tem muito mais competência medial. Porque eles têm lá uma tal de revista da televisão, eles olham lá, escolhem os programas que eles querem olhar. Aí, tal hora vai ter tal programa que eu gosto. Aí eles chegam naquele horário, ligam a televisão, assistem aquele programa e desligam. Então isso é competência medial. É como, digamos, o Facebook. Quer dizer, eu, por exemplo, o Facebook para mim é o quê? Eu olho lá a cada 2 ou 3 dias, dou uma entradinha lá no Facebook, vejo as mensagens que as pessoas me mandaram, respondo as mensagens, eu fecho o browser e pronto. Ou no WhatsApp, dou uma olhada lá, quem é que me escreveu, 2, 3 vezes por dia, respondo as mensagens e pronto. Agora tem pessoas, né, que ficam lá o dia inteiro, quer dizer, cada minuto livre estão lá no Facebook, olhando, mandando mensagens e tal. Então, com isso, eles estão perdendo muito tempo. Eu sei que tem pessoas, conheço alguns irmãos que, por exemplo, não têm WhatsApp. Dificulta a minha vida, né, porque para me comunicar com eles eu tenho que mandar e-mail ou coisa assim, mas eu consigo entender a mentalidade, né? Porque
Porque ainda há poucos dias atrás, né, uma das minhas discípulas falou isso. Olha, Rolf, eu tenho que te comunicar que eu estou deletando o meu WhatsApp, porque está sendo muito, vamos dizer assim, está atrapalhando muito a minha vida. Vem muitas mensagens e eu estou aqui sendo, né, atolada por mensagens do WhatsApp. Né? Então, eu consigo entender, né? Consigo entender. Quer dizer, não é o meu caso, quer dizer, eu sou atolado de mensagens do WhatsApp, mas, né, eu coloco elas no silencioso, os grupos lá que são menos importantes, coloco no silencioso, aí de vez em quando dou uma olhadinha, e as pessoas que são mais importantes, aí, quando eu dou uma olhada 1 ou 2 vezes por dia, o que eles escreveram e tal, respondo. Então, isso não atrapalha a minha vida, pelo contrário, ajuda muito. Ajuda. O WhatsApp, nossa, foi uma revolução na minha vida, porque antigamente, quer dizer, né, sei lá, poucos anos atrás, a gente gastava bastante tempo telefonando. Pegava o telefone, discava, né, conversava com as pessoas, né? Então isso consumia bastante tempo da gente. E hoje não, hoje é tudo uma mensagenzinha rápida, né? 3 palavras e pronto. Então o que antes demorava 1 hora para fazer, agora é meio minuto. Então o WhatsApp, nossa, economizando muito meu tempo e também até mesmo viabilizando o meu trabalho, porque né, antigamente eu estava lá, digamos, concentrado, escrevendo um estudo bíblico, e aí tocava o telefone, eu tinha que ir lá conversar com a pessoa e tal, até aí quando desligava o telefone, aí voltava para frente do computador, onde é que eu estava mesmo, o que eu estava pensando, qual era o ponto, onde é que eu estava escrevendo, aí até que voltava a se concentrar no trabalho, né? Então, o WhatsApp, nossa, melhorou muito, porque quando eu estou concentrado trabalhando, eu não olho o WhatsApp. Aí depois que eu eu faço uma pausa, vou tomar um café, dou uma olhada no WhatsApp e aí eu, né? Ou seja, melhorou muito a minha vida. Mas isso tem a ver com o quê? Competência medial. Ou seja, a gente controlar as coisas. Controlar. Como, por exemplo, na próxima página, entretenimento, né? Entretenimento, quer dizer, as pessoas sem Jesus trabalham 8 horas por dia, dormem 8 horas, né? E as 8 horas que sobram, elas precisam, né, matar o tempo, assassinar o tempo. O que é, né, um absurdo, aberrante, matar o tempo. O tempo é algo tão precioso que a gente tem, para a gente fazer coisas boas, interessantes, e as pessoas ficam ali matando aquele tempo pelo entretenimento, a indústria do entretenimento, a indústria multibilionária do entretenimento, que é o quê? As pessoas estão lá se deixando hipnotizar, seja pela televisão, ou por jogos, ou enfim, entretenimento. É isso, entretenimento é isso. Entreter significa o quê? Matar o tempo. É outra palavra para dizer o quê? Matar o tempo. A pessoa que está lá sem saber o que fazer, matar o tempo com, né, algum entretenimento, um cinema, tudo coisas que não são ruins, né, como eu te falei há umas aulas atrás. Existem coisas que né, o pecado ele está em a gente ultrapassar os limites, abusar, né, como a comida, comer demais, a glutonaria, né, um exemplo. Comer demais. Comer não é pecado, mas o pecado é comer demais. E assim, não é pecado assistir um filme na televisão, assistir um programa educativo, alguma coisa assim. Mas quando se torna demais, quando a gente está desperdiçando, jogando fora o tempo precioso. A mesma coisa em relação à internet. Então, para mim, a internet, nossa, me ajuda muito no meu trabalho. Eu me comunico com missionários em outros países, mando estudos bíblicos para eles e converso com eles, né? Ali até mesmo vendo o rosto deles ali no WhatsApp, né? Faço ligação por vídeo, então eu fico vendo, fico conversando com eles lá na África, na Índia, no Brasil, em vários países da Europa, converso ali, vejo o rosto das pessoas, converso com elas, então é uma coisa boa, mas pode se tornar uma coisa ruim quando é um abuso, quando a pessoa fica lá só no Facebook, né? Horas e horas, né? Como dizer assim, né? A internet ela veio para facilitar a nossa vida, ou seja, para, né,
aliviar o nosso trabalho. Só que ela alivia nosso trabalho, ou seja, né, como eu expliquei, no meu caso, eu tenho mais tempo, me sobra mais tempo por causa desses recursos, e o WhatsApp e coisa assim, eu tenho mais tempo. Mas tem outras pessoas que, né, acabam devolvendo para a internet o tempo que sobra para elas. Quer dizer, elas ganham um tempo, mas depois jogam tudo fora de novo na internet. É a mesma coisa também, mesma coisa em relação aos, né, digamos, aos amigos. Eu dou graças a Deus que uma boa parte dos meus amigos que eu tenho no Facebook e no WhatsApp são pessoas que eu conheço pessoalmente. Quase 100% de todas as pessoas do Facebook e do WhatsApp são pessoas que eu conheço pessoalmente. E, né, então tem pessoas ali que não, que fazem amizade com um monte de gente lá no Facebook, convida, pessoas que eles não conhecem. E tem lá milhares de amigos e tal que eles nem conhecem. E ali o vizinho na esquina eles não conhecem. Mas lá no Facebook eles se relacionam com pessoas que eles nunca viram nem nunca vão ver. Também não é saudável a gente só se relacionar com pessoas virtuais, pessoas que a gente, né, nem sabe quem são. Não é bom. Então, tudo tem a ver com isso, com competência medial, saber usar. Né? A gente poderia simplesmente proibir, dizer, olha, eu proíbo o uso da internet, vamos dizer assim. Né? Tem pessoas que fazem isso, proíbo, né? Mas não adianta, né? Proíbo jogos de computador, ou proíbo filmes, ou proíbo alguma coisa. Só que isso não adianta. Né? Porque as pessoas, uns vão fazer escondido, e os outros vão deixar de fazer, mas vão ficar com vontade de fazer. Porque não entenderam no coração deles, o coração deles ainda está preso nessas coisas. Então, o mais certo é o quê? É ensinar a pensar, ensinar as pessoas a serem críticas, terem senso crítico. Vou fazer um resumo dessa parte que eu fiz até agora, da página 48 em diante. Utilizar a razão. Utilizar a razão cristã, ele tem que usar o seu cérebro ao máximo e ao mesmo tempo ter fé ao máximo. São duas coisas que é possível, uma vez que a gente separa. Né? Por exemplo, quando a Bíblia fala de milagres, então nessa hora é a hora de usar a fé. Crer que Deus tem poder para fazer algo inexplicável. Agora, a própria Bíblia também muitas vezes fala de coisas totalmente naturais, que no ano tal viveu o rei tal, quer dizer, então são coisas naturais. No ano tal viveu o rei tal. Isso não tem a ver com fé, isso tem a ver com coisas que a gente entende, de usar o cérebro. Então a própria Bíblia tem lugares onde que ela convida a gente a usar a fé e lugares onde convida a gente para usar o cérebro. A própria Bíblia né, tem isso. Então basta a gente separar, pensar o que a Bíblia está me convidando aqui nesse momento, a pensar ou a ter fé. Basta a gente separar, né, e assim também como eu dei o exemplo, né, da ciência. Quando as ciências estudam coisas concretas, coisas que existem, coisas reais, é uma coisa ótima. Agora, quando as ciências começam a querer explicar coisas que não cabem a elas, como, por exemplo, o sentido da vida, a filosofia, né? Uma ciência que está lá buscando o sentido da vida. Uma coisa que é errada. Por quê? Porque Deus é que dá o sentido da vida. O sentido da nossa vida se origina no mundo espiritual. Então é uma mistura. Misturar as coisas. E é isso que não dá certo. Misturar o espírito com a matéria não dá certo. Agora, uma vez que a gente separa as coisas, a gente deve. É ótimo que existissem os cristãos muito inteligentes como cientistas, como políticos, como pessoas influentes na sociedade. Isso seria totalmente necessário. É lamentável que muitos cristãos, como até mesmo Jesus disse, né, que os ímpios são mais sábios no tempo deles do que os cristãos. Né? E isso não é muito bom. Melhor seria se os cristãos aplicassem muito mais o seu cérebro. Tá? Esse foi o ponto número 1.
E o outro ponto, a competência medial, seja em relação à televisão, em relação à internet, em relação ao entretenimento, de a gente saber a hora de ligar e desligar, a hora de quantos minutos a gente passou, né, seja no Facebook, no WhatsApp, quantos minutos, o que a gente fez lá era realmente necessário, beneficiou a nossa vida espiritual ou não. A televisão, será que é necessário a gente ter uma televisão? Será que a gente não pode, né, assistir aqui um filme pelo YouTube, por exemplo, né? Ou uma coisa que eu tenho que até parece assim da era dos dinossauros, né? Um jornal de papel, né? Que é entregue aqui na minha caixa postal, né? Eu assino, né? Que o jornaleiro vem ali 2 vezes por semana, coloca lá, né? Dobrado lá, e eu leio, né? Eu abro papel e leio, né? Por quê? Porque assim eu consigo administrar bem mais essa questão das informações, das notícias, não preciso ficar lá passando todo dia 1 hora na frente de uma televisão para ver as notícias. Eu abro o jornal, folheio, dou uma olhada, vejo aquilo que me interessa mais, eu leio, o que não me interessa eu não leio, então assim economizo de novo tempo, porque tudo gira em torno disso, do tempo, para a gente ter mais tempo para o que é importante, para a família e para Deus, para a igreja, e assim por diante, para viver, para... né? Como, né, dei aqueles exemplos, né, passear e andar de bicicleta, jogar jogos de mesa, quer dizer, coisas assim que de fato, né, melhoram o nosso relacionamento com as outras pessoas e melhoram o nosso estado de espírito verdadeiramente. Enquanto que ficar lá sentado na frente da televisão, tomando um refrigerante ou comendo chips, coisas que fazem mal para a saúde, e assim só fazem o nosso estado de espírito ficar cada vez pior. Para terminar, como terceira parte dessa lição, terceira parte, santificação da doutrina. Tem a ver com santificação dos pensamentos também, mas agora os pensamentos teológicos, vamos dizer assim, né? Então eu escolhi aqui 3 tipos de pessoas, ou 3 tipos de atitude que são erradas. A primeira, iniquidade. Mateus 7:23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7:23. E no alemão ele diz assim, Gesetzlose. E essa palavra me incomodou muito tempo. O que seria um Gesetzlose? Ou seja, um sem lei, uma pessoa que não respeita a lei. Em português também tem um versículo que fala sobre isso. Agora esqueci, que usa essa palavra, as pessoas sem lei. E muito tempo eu não entendi o que significa essas pessoas sem lei, e hoje eu entendo, são as pessoas que não amam a lei, mas que procuram, vamos dizer, que obedecem à lei, sim, muitas pessoas, até muitos cristãos que obedecem à lei, como aqueles exemplos que eu dei, né, das pessoas que lá na igreja estão bonitinhas e tal, sorrindo, tudo, né, perfeitinho assim, fazendo pose, e lá na casa deles brigando e discutindo e se espancando e coisas desse tipo. Né? Por quê? Porque a lei, o que se espera da pessoa é isso, o exterior, o que se mostra para os outros. Então, por exemplo, né, tem pessoas ali que estão andando dentro da velocidade, quando diz lá 100 por hora, então eles andam a 100 por hora, quando é 80 eles andam a 80, quando é 70 eles andam a 70, quer dizer, eles andam, mas por quê? Porque tem medo de ter que pagar a multa, mas não porque eles entendem, sim, ó, o governo colocou aqui essas placas para evitar acidentes, e se a gente seguir, se a gente obedecer, então vai ter menos acidentes, a nossa vida vai ser melhor, e o governo está preocupado que a gente viva melhor e tal, por isso eu vou obedecer, poxa, isso é algo totalmente bom, essas placas que eles colocam. Quer dizer, estou tentando enfatizar a diferença entre as pessoas que amam a lei e as pessoas que são fora da lei, ou seja, elas pensam, aqui está escrito 100, mas se eu andar a 120, será que a multa vai ser grande? Né? E assim por diante, quer dizer, eles pensam assim, eu queria falsificar uma nota de 200 euros, mas aí a polícia vai ficar muito com vontade de me pegar. O que eu faço? Eu vou falsificar uma de 5 euros, aí a polícia não vai ficar tão braba,
e aí eu vou poder enganar mais pessoas e vou conseguir mais, né, dinheiro do que, né, falsificando uma nota grande, vamos dizer assim. Tentando dar um exemplo assim do que seria uma pessoa fora da lei, quer dizer, uma pessoa que ela sabe que é obrigada a obedecer à lei, porque senão vai haver consequências, mas na verdade ela não quer. Então existe esse tipo de pessoas e nós temos que mudar, nós não podemos ser assim, nós temos que amar a lei, nós temos que entender que a lei é algo bom, que os mandamentos de Deus são algo bom, que Deus é bom e pelos mandamentos dele, ele quer nos beneficiar, fazer que a nossa vida seja melhor, que nós vamos ter muito mais benefícios se nós obedecermos os mandamentos de Deus. O segundo tipo de pessoa que não, vamos dizer, não entende o que é santificar os pensamentos do modo certo são os legalistas. E os legalistas é um outro extremo. As pessoas que acham que tem que obedecer à lei, na lei escrita. Eles pegam a lei escrita, leem a Bíblia e leem lá está escrito isso, no versículo tal está escrito aquilo, no versículo tal está escrito aquilo e começam a obedecer aquilo cegamente como escravos, como se fossem robôs. Era o caso dos fariseus. Não, ali está escrito isso, não pode fazer isso, é pecado fazer aquilo, é proibido fazer isso, e ficam seguindo aquilo como robôs. É um extremo contrário da pessoa sem lei, do iníquo. É o oposto, mas que também não é bom. É a pessoa que está lá seguindo aquelas leis, mas ele não ama a Deus. Ele pensa, poxa, esse Deus é Deus ele só quer incomodar as pessoas. Ele é um policial, ele está lá com um binóculo em cima de nós, com uma câmera, filmando tudo que a gente faz para ver se a gente faz alguma coisinha errada para castigar nós. Né? Então o legalista ele pensa mais ou menos assim. Deus está ali só esperando eu dar uma tropeçada para, te peguei, né? Alguma coisa assim. Quer dizer, o policial celestial. Então isso também é muito ruim. E tem mais um terceiro tipo de modo de pensar muito errado, que é o humanismo. Esse terceiro tipo de aberração é muito difundida atualmente. Muito, muito difundido. E tem até uma expressão científica para falar disso, né? Os neo-ortodoxos. Porque eles se apresentam como ortodoxos, eles se apresentam assim, nós cremos na fé, nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus, nós cremos na Bíblia. E muitos estão se iludindo com isso, com esses humanistas neo-ortodoxos. Porque aqui na Alemanha já fui em várias igrejas onde que estão pregando assim: vamos pegar a Bíblia, a palavra de Deus, vamos ler o que está escrito dentro dela. Aí lê lá alguns versículos, e aí começa a pregar. Digamos que o versículo fale sobre respeito. Aí aparece lá a palavra respeito. Aí fala, olha, respeitar as pessoas é algo bom. Se tu respeitar as pessoas, a tua vida vai ser muito melhor. Se tu respeitar as pessoas, você vai ser uma pessoa mais feliz. Deus, ele te respeita. Então, ele te ama e te respeita. E quem não respeita as pessoas é mal visto na sociedade. Enfim, aí vão falando. E pro ouvinte desatento, ele pensa, nossa, estão falando da Bíblia, estão falando de Deus, estão falando de Jesus, estão falando de coisas bem bonitas como respeito. Poxa, isso é uma pregação totalmente cristã. Mas, na verdade, é uma pregação idólatra. Por quê? Porque coloca o ser humano no centro. Coloca assim, Deus te ama, Deus te respeita. Se você respeitar o próximo, você vai ser beneficiado. A tua vida vai ser melhor. Você vai ter mais bênçãos. Então, né, muito sutilmente, o foco é tirado de Deus e é colocado na pessoa. É o humanismo. Então, usa a Bíblia, usa a palavra Deus, usa a palavra igreja, usa a palavra Jesus, usa textos bíblicos, faz oração, mas no fundo é uma idolatria ao ser humano. É muito, muito sutil. Muito, muito sutil.
né? E a gente reconhece isso como, por exemplo, numa frase dessas. A Bíblia é um livro muito importante. Segui-la ajuda a melhorar a nossa vida. Então, né, os humanistas eles dizem, olha, a Bíblia é o melhor livro do mundo. Por quê? Porque ensina você a ter uma vida melhor. Mas isso é uma blasfêmia, porque a Bíblia não está ali para nos ensinar a nós termos uma vida melhor nesse mundo, para termos mais dinheiro, para termos mais sucesso, para sermos mais felizes nesse mundo, mas sim para nós obedecermos a Deus, para nós encontrarmos a salvação, para nós encontrarmos a purificação, para nós nos auto-santificarmos e tudo essas coisas difíceis, né? Para nós lutarmos contra o pecado, para nós fazermos a batalha espiritual, para nós lutarmos contra Satanás e assim por diante, que são coisas complicadas e difíceis, né? Essa que é a verdade. E não que a Bíblia é um livro maravilhoso porque ajuda você a ter mais paz de espírito, ajuda você a ter mais, a se acertar melhor com o teu semelhante, a se acertar melhor com o teu patrão e ter mais sucesso nos negócios, fazer mais dinheiro, ter uma casa mais bonita, mais chique, isso e aquilo. Quer dizer, parece quase a mesma coisa, parece a mesma mensagem, mas são duas mensagens opostas. E só no passar do tempo a gente vai criando sensibilidade para distinguir essas duas mensagens diferentes, né? Como, por exemplo, nos hinos. Né? Hinos lá que falam, Deus, nós te louvamos porque tu nos fazes tanto bem. Ok, é verdade, Deus nos faz bem, mas quando a ênfase sempre está nisso. Olha, Deus é bom, por quê? Porque é bom para nós. Ser cristão é bom, por quê? Porque a nossa vida é melhor, né? Então, tá o quê? É um negócio, as pessoas estão fazendo negócio, eles vão na igreja por quê? Porque aí acham que vai melhorar, a vida deles vai melhorar, vai ter menos problemas, vai ter mais bênçãos materiais e assim por diante. É um negócio que eles estão fazendo e eles estão passando ao largo de Deus. Eles não estão indo lá para procurar Deus, para botar o rosto no pó, para jejuar, para se quebrantar, para chorar aos pés de Jesus pelos seus pecados. Eles não estão indo lá por causa disso, mas estão indo lá para receber bênção, para receber oração, para receber solução para os problemas deles. É muito sutil a diferença. Claro, porque Jesus nos ajuda, ele faz milagre, mas a diferença é muito sutil entre a atitude, o modo. E é isso que eu quero, né? Esse é o ponto que eu quero chegar. É a atitude. Qual é a nossa atitude? Por que nós somos cristãos? Se nós temos esse tipo de atitude, nós temos que santificar os pensamentos, que é o assunto da lição de hoje, santificando os pensamentos. O humanismo, ele se utiliza de Deus, de Jesus e da Bíblia para fomentar os desejos e alvos das pessoas. Deste modo, o humanismo pratica uma das maiores blasfêmias que existem, que é instrumentalizar a Deus. E é uma grande idolatria colocar o ser humano no centro. Né? Idolatria, quer dizer, colocar um ídolo, que nesse caso é o ser humano. Então, né, resumo dessa ideia, santificação da doutrina, ou seja, santificar os pensamentos em relação à Bíblia, em relação à fé. Ou seja, iniquidade, uma coisa errada, que é o contrário, nós amarmos os mandamentos de Deus, amarmos a palavra de Deus, gostarmos de seguir o que Jesus pede de nós, o que Ele manda, o que Deus manda. Né? Isso é a gente amar a lei, é o contrário de ser um iníquo. Outra coisa errada, o legalismo. O legalismo é uma obediência da lei escrita. E nós temos que ultrapassar isso, nós temos que entender que seguir a vontade de Deus, ok, ela começa com a lei escrita, mas ela vai além, ela vai na direção de a gente buscar a vontade de Deus de um modo espiritual, de a gente ler a Bíblia e entender, através da Bíblia, como Deus nos guia em tudo que a gente faz, e a gente querer obedecer isso para quê? Para ter mais vida espiritual. Os legalistas, eles acabam... legalismo é uma forma de suicídio espiritual. Paulo falou que a letra mata e o espírito edifica. A letra mata, então os legalistas eles acabam sendo pessoas tristes, pessoas ali deprimentes, porque estão preocupados com as regrinhas que eles têm que seguir. E isso não é certo.
O certo é o quê? O certo é a gente estar cheio do Espírito Santo e buscar a vontade de Deus na Bíblia e na oração. E o humanismo era a terceira coisa muito errada, que é sutilmente colocar a Deus no centro. Então, né, tem uma igreja aqui na nossa cidade que é cheia, que está lotada. Toda vez que eu vou naquela igreja visitar, ela está lotada. Só que eles estão sempre pregando isso. Deus te ama, Deus quer te abençoar. Você é uma pessoa maravilhosa, você é um cristão maravilhoso, você tem sucesso na vida, isso é uma prova de que Deus está contigo. Enfim, quer dizer, eles estão afastando as pessoas de Deus, enquanto que as pessoas estão acreditando que estão com Deus. Ah, porque tenho dinheiro, tenho um bom emprego, tenho uma boa casa, então isso é uma prova de que eu sou um bom cristão, porque Deus está me abençoando. É como os amigos de Jó pensaram, né? Quem é cristão, ele tem uma vida boa, ele tem dinheiro, ele tem uma casa grande, tudo isso. E quando essas pessoas estão longe de Deus, não estão entendendo a Deus, não estão entendendo o que é ser cristão. Eu vou ler aqui as 3 perguntas que nós logo vamos debater. Primeira pergunta, a diferença entre alma e espírito, qual é? A segunda pergunta, por que os sentimentos são uma fonte de informações totalmente diferente que o espírito? E a terceira pergunta, por que o humanismo é tão perigoso? Glória a Deus. Aleluia.